Olá, alunos, bom dia e boa tarde, ok? Então, nós estamos terminando o capítulo 7, certo? Até agora eu passei uma atividade que para você fazer e me mandar, tá? Quem me mandou fica tranquilo, quem ainda não mandou, cuida. Tá bom? É exatamente uma pesquisa sobre o Rio Cocó. Lembra daquela nossa primeira aula, que foi a entrada da aula, né? E eu fiz uma aula no ambiente flúvio marinho, ali no encontro do Rio Cocó com o Oceano Atlântico. Não é isso? Então passei uma pesquisa. Muitos alunos já entregaram, outros que não entregaram. Quem não entregou, cuida de entregar, tá? Lembrando que ajuda na nota, né? Faz parte da nossa nota. Tá? E vou passar agora, eu só passo duas atividades do livro e uma pesquisa. Passo pouca atividade, portanto, não tem por que você não fazer. Certo? Então, eu quero receber os exercícios do capítulo 7. Certo? Vou passar oficialmente na agenda exercícios do capítulo 7. Você dá um jeitinho aí de me entregar esses exercícios. Tá bom? Vem aí o Literaste. O Literaste vai ser a nota da prova parcial. Você se engaja aí com o seu grupo, com o professor que está responsável por você, né? E cuida aí de fazer o Literaste, que vai ser a prova parcial. Vai ser diferente esse ano, evidentemente, porque as aulas não são presenciais. Não é isso? Pronto. Então, nós vamos passando as aulas devagarzinho. Como vocês sabem, a gente procura fazer as aulas de uma maneira mais diversificada que seja possível, né? Porque dá para fazer mais isso nas aulas presenciais e menos nas aulas remotas, nessas aulas gravadas, nessas aulas de vídeo que a gente passa para vocês, que a gente tem passado para vocês desde que começou essa nova realidade, esse novo normal. Então, quem não entregou a pesquisa, entrega a pesquisa do Rio Cocó, tá? E eu vou passar oficialmente os exercícios do capítulo 7 para você fazer, não esqueça, tá? Depois, quando já estiver lá para o final do último capítulo, do módulo 4, né, que é o nosso módulo, certo? Aí você vai me entregar os exercícios capítulo 8. Por enquanto, a única atividade que eu passei foi do Rio Cocó, e vou passar agora os exercícios do capítulo 7. Tá certo? Então não deixe de fazer os exercícios, que é muito importante para a sua nota, principalmente agora nesse quarto bimestre, né, que é o bimestre que vai definir se você vai para a recuperação ou se você vai passar direto, né, já vai ser promovido para a próxima série, certo? E se Deus quiser, todos vocês vão ser promovidos para a próxima série do ano que vem. E claro, tenho certeza que ano que vem a nossa realidade vai ser outra. Se Deus quiser, o mais breve possível, nossas aulas presenciais vão voltar. Tá bom? Como a gente que é professor, a gente sente muita saudade da sala de aula. Sei que vocês também sentem muita saudade do colégio, da sala de aula, dos amigos, das próprias aulas, né? Daquele ambiente agradabilíssimo que é a nossa escola, né? Nossa escola. Nosso convívio com vocês, convívio de vocês conosco, de vocês com vocês mesmos. A socialização é que torna o colégio a coisa mais importante do colégio, muito mais que aprender qualquer disciplina. Essa socialização que faz a gente se definir, né, como bom caráter, como pessoa, certo? E a consequência do aprendizado vai nos definir para no futuro a gente ter uma profissão e conseguir se sustentar. Não é isso? Tenho certeza que vocês entendem o que eu estou dizendo, tá bom? Então bora continuar com a nossa aula. Ok? Repetindo, não esquece, pesquisa do Rio Cocó, não esquece que eu vou começar a passar já os exercícios do capítulo 7 do módulo 4.
Olá, 8º ano. Gente, eu tinha feito uma aula que eu tinha caprichado bastante na aula, só que eu mandei lá pro meu canal do YouTube, quando chegou lá, quando eu fui ver, o vídeo sumiu. Tiraram, não mandaram notificação nem nada, não sei porquê. Tinha algumas pequenas passagens de vídeos curtos, do Rei Leão, que se passa ali na África, né, e fala bem do ciclo da vida. Também tinha, né, eu peguei desenhos, né, Madagascar, e tinha Leão, Madagascar, tinha imagens de um filme chamado Os Deuses Devem Estar Loucos, mas tiraram, certo? Eu tive que refazer outra aula, certo, para recompor, tá bom? Então, ó, agora do 8º ano, capítulo 7, como a gente já tem visto, eu já falei bastante. Nós fizemos aula explicativa, aula de música, fizemos o mapa, fizemos os vídeos, né? Os vídeos lá estão lá, tem a grande muralha e tal, mas a aula mais divertida, porque também tinha os desenhos animados, tinha as partes que a gente gosta, né? Tinha uma música, certo? Mas tudo bem, fazer o quê? Né? Então a gente vai falar, não, a gente já está falando há muito tempo, sobre a questão da África Islâmica, que é a África do Norte, que é aquela África com predomínio do islamismo, você tem isso na página 4, certo? E a África subsaariana, certo? Você tem a regionalização da África. Eu posso só definir a África do Norte e a África Negra, África Branca e a África Negra, a África do Norte e a África subsaariana, mas eu posso dividir África do Norte, África do Oeste ou África Ocidental, certo? Aquela região do chifre da África, que eu expliquei, né? Que parece um chifre de um rinoceronte. A África Austral, austral se refere ao sul. E a África Central, onde você encontraria a região da floresta, certo? Então a gente vai passar aqui, fazer uma viagemzinha pelo livro, na página 6, ó. Você tem aí o relevo africano, certo? Alguns rios africanos são endorreicos, quer dizer o quê? Correm para dentro do continente e não para fora. Quando os rios são exorreicos, eles correm para fora, certo? Tem um exemplo aí, até do Kalahari, da aula que eu tinha preparado, mas infelizmente não deu certo, do Kalahari, que é aquele deserto ao sul, certo? Tem um rio chamado Rio Cubango, certo? Que deságua no interior do deserto do Kalahari. Mas em termos de rio, claro que, como eu falei, mostrei no mapa, o mais importante, claro, é o rio Nilo, mais importante rio da África. Ele, inclusive, tem uma certa... Ele lembra muito o rio São Francisco, que ele leva fertilidade para uma área árida. Vocês lembram da famosa frase, o Nilo é o presente do Egito, o Egito é o presente do Nilo, do Heródoto, aquele historiador que falou, né, também da história do Egito, que é uma das civilizações antigas, certo? Eu destacaria também o rio Níger, que você vai encontrar na página 7, certo? A leiturazinha sobre ele, e é o rio Congo, certo? Também, e eu falei para vocês que a África está se quebrando naquela parte mais a leste, certo? Onde você tem lagos, né, formando aí o Rift Valley africano, certo? O Lago Vitória, inclusive, ficaria naquela área lá, e o Lago Vitória é exatamente onde nasce o rio Nilo, tá? Lembrando que na página 4, só para voltar, você tem a divisão política da África, tá? Pronto. Indo adiante, na página 8, vamos lá aproveitar a apostilinha. Por que eu gosto de usar nosso módulo? Porque, né, os pais de vocês pagaram uma quantidade considerável por elas, que vale a pena, né, porque é um investimento, certo? E a gente tem que usar, claro, ok? Então, você vai encontrar na África as florestas tropicais, já expliquei isso,
certo? Aquela velha história do cabeça para baixo. Tem a imagem aí da floresta equatorial, no caso aí a floresta do Congo, certo? Eu tenho as savanas, né, que eu tinha imagem bonita da savana, mas infelizmente não vou mais... Tá bom, para de falar desse vídeo que já está dando vontade de chorar. Certo? E tá as savanas. Savana é uma vegetação de médio porte, certo? Que tem muita grama, muita gramínea e tem árvores, só que elas são espaçadas. Tem uma aqui, tem outra lá, não sei o que. São até altas, mas são espaçadas. Ok? Aí eu tenho, claro, no continente, como eu tenho praticamente no mundo todo, as steppes. Certo? São biomas, assim, tipo de transição, e eu já cantei para vocês, entre a floresta temperada e os desertos. Tá? Você tem os desertos, claro e evidente, certo? É claro, eu tenho aí o deserto no Marrocos, mas é o deserto do Saara, certo? E lá embaixo eu tenho da Namíbia e do Kalahari. Aí eu tenho a vegetação mediterrânea lá em cima, lembra que o Trópico de Câncer corta a África lá naquela parte norte, como eu já expliquei para vocês, certo? Eu tenho as áreas férteis do deserto, estão vendo? Ó, eu tenho até aquele vídeo que eu passei para vocês, que fala que ali o deserto já foi uma grande floresta, né? Que não foi culpa do homem, aos poucos, né? As mudanças do clima, né? Que se desenvolveu mesmo, né? Por isso que diz assim, ó, o aquecimento global é culpa do homem ou da natureza? Tem gente que acredita que é um, tem gente que acredita que é outro. Tem gente que acredita que é um misto dos dois. Ia acontecer, só que o homem está acelerando o processo, certo? Então, os europeus vieram e chegaram aqui, viram aqueles povos e começaram a escravizar os povos africanos. É bom que a gente saiba, muitos povos escravizavam eles, pessoas do mesmo continente, né? Ok? Então acabaram trabalhando de maneira forçada, certo? Isso a gente chama de colonização da África, certo? E esse domínio foi feito a partir da Conferência de Berlim. Berlim era a capital, ainda é, né? A capital da Alemanha, deixou de ser. Então, a própria Berlim foi dividida, né? Então, divisão da África, claro que o que eles queriam na África mesmo eram os recursos minerais para abastecer a indústria a partir da Revolução Industrial, certo? Então, você tem a África dividida de acordo com os dominadores europeus, tá vendo? Ó? Tinha uma parte belga, uma parte inglesa, uma parte francesa, alemã, italiana, portuguesa, né? Tanto que Guiné-Bissau, Moçambique e Angola lá na África, ali do Cabo Verde, né? Eles falam português. Claro que com a colonização aconteceu na América também, os colonizadores vão e punham suas bandeiras, estabelece suas culturas, sua língua, sua culinária e por aí vai. Tá certo? É claro que tem um feedback também, né? Mais o dominador em cima do dominado. Tá? Aí tem a descolonização, quando eles se retiram, certo? Muitos países africanos só se tornaram independentes há bem pouco tempo. E como diz lá na música, né, do finalzinho, fala do apartheid, foi o regime de segregação racial da África, dá pra ver aí, certo? Então, esse foi o regime que deixou cicatrizes, certo? Então, a África, ela é um continente com muita diversidade no que se refere à população, né? Como eu disse, a parte da África lá do norte, ela é mais branca. A África, a partir do Saara para baixo, ela é a África negra, né? As pessoas têm a cor da pele bem mais escura, certo? E, claro, na África tem os ancestrais do homem, né? Certo? Os ancestrais humanos, ok? Do homem sapien. Aí na página 17, você começa a atividade, que é exatamente o que você vai fazer do capítulo 7, né? É a página 17, 18, 19, certo? Aí continua ainda, né? Continua, certo? A pobreza na África, evidentemente que a África, quando a gente sabe que tem muita pobreza, tem muita riqueza também, muita riqueza, certo? Mas também tem muita pobreza. É igual o pessoal muitas vezes pensa que aqui no Nordeste é só aquele solo
seco, sem água, solo rachado. E a gente sabe que o Nordeste não é assim, certo? Mas também tem disso, né? Então a África não é só isso, mas também tem disso. E em termos de pobreza, certo? Um país se destaca, Etiópia, outro país, Ruanda, Somália, são países com extrema pobreza. Muitos países da África, né, são extremamente pobres. E, claro, lá você vai encontrar a questão da fome. Outra coisa que preocupa muito lá na África é a questão também da proliferação da AIDS. Hoje em dia também tem o problema do coronavírus, além de tudo, né? Como diz assim, desgraça pouco é bobagem, além do problema da AIDS, né, que é muito disseminado entre os africanos, ainda tem essa questão agora que chegou da pandemia, e os países sofrem lá como sofre o mundo todo. Tá ok? Aí, ó, os conflitos, né, tem muita guerrilha na África, e quando os europeus estabeleceram as linhas de fronteira, eles deixaram muitas tribos historicamente rivais vivendo como sendo um único país. Então é comum essas guerrilhas. O que provoca o quê? O que provoca na população? Migrações. As pessoas vão fugir de lugares que são secos, que tem muita fome, né? Vão procurar uma vida melhor em outros lugares, né? Que tem miséria, perseguição política, né? O islamismo impera na África do Norte. Que tem as guerrilhas, como eu já falei, né? Então as pessoas não querem, né, ficar perto da fome, da miséria, das bombas caindo e tal, os filhos morrendo. As pessoas não querem isso para ela. Tá certo? O mundo já se virou para a África para ajuda humanitária. Tem muitas organizações que atuam para o combate, amenizar o sofrimento daquela população bastante sofrida do continente africano. Como eu disse, a África não é só miséria, mas também tem muito, talvez seja de todos os continentes onde você tem uma pobreza mais acentuada. Tanto que nenhum país africano é de fato considerado desenvolvido. Pronto, aí tem mais exercício na página 11, que você vai fazer, não esquece de me entregar, certo? Na página 12, certo? Tem uma leitura complementar, e aqui na página 34, você vai dar lá aquela lidinha para relembrar tudo que a gente viu. E claro, e evidentemente, a gente vai entrar na última parte logo, capítulo 8, ainda falando da África, economia de um continente subdesenvolvido. Tá bom? Então já vou marcar oficialmente, já pode, quem quiser ir fazendo, já querer me entregar, já pode entregar. Tá bom? Então, exercício do capítulo 7, quem ainda não entregou a pesquisa sobre o Rio Cocó, entrega. Já que a gente está sabendo que a nota parcial vai ser a nota do Literarte. Então você faz o Literarte, faz exercício, fica com 10, aí vai para a prova bimestral já, tira mais 10 e passa longe da recuperação. Não é isso? Ok? E eu vou me inteirar, porque nessa correria do dia a dia, né, nesse novo normal, a gente se desgasta muito fazendo essas aulas. A gente tem que planejar, gravar e tal, não sei o que, né? Mas não estou reclamando não, estou só dizendo que nessa correria a gente acaba não tendo muito tempo para as coisas. Então vou me inteirar com vocês, né? Tem um grupo aí já feito pela Tereza Camille, né? E a gente vai em cima desse grupo, em cima do que se pode fazer um trabalho belíssimo no Literarte, e todo mundo vai ficar com 10 e passar direto, se Deus quiser, ano que vem, todo mundo, no nono ano, se Deus quiser, já vai ter essa vacina até o final do ano, e no nono ano a gente pode ir tranquilíssimo, certo? Para voltar às nossas aulas presenciais, e vocês, claro e evidentemente, vão estar no pré-médio. Que pré-médio? Pré-ensino médio. Ou seja, vão fazer a última série do ensino fundamental. Tá bom? Beijos para vocês.
A origem da expressão obra faraônica vem, claro, do Egito Antigo, de um tempo em que os faraós encomendavam construções grandiosas e ricas em detalhes. Para encontrar esses monumentos impressionantes, seguimos nosso caminho pelo maior rio da África, tendo como guias os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero. É a Jornada da Vida, Rio Nilo. O Egito é uma dádiva do Nilo. Foi o que disse o historiador grego Heródoto há 2.500 anos. E continua sendo verdade. O Egito é o Nilo. O resto é o imenso Saara, o deserto mais quente do mundo. O Nilo fez florescer uma das civilizações mais fascinantes da antiguidade. A Jornada da Vida, Rio Nilo. Há 4.600 anos atrás, um faraó pensou grande, muito grande. Quéops construiu sua tumba com 146 metros de altura. Nem os seus sucessores, Quéfren e Miquerinos, que fizeram suas tumbas ao lado, se atreveram a igualá-lo. Guardada pela Esfinge, a pirâmide de Quéops, durante 4 milênios, foi a maior construção humana. E ainda intriga quem visita esse cemitério como nenhum outro, a Necrópole de Giza. Como calcularam estruturas tão grandes e com tanta precisão? Como transportaram e montaram 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando de 2,5 toneladas a 15 toneladas? Isso sem usar nem animais, nem veículos com roda por causa da areia? Esta semana, pesquisas que detectam raios cósmicos absorvidos pelas pedras revelaram que há um espaço vazio na Grande Pirâmide. 4.500 anos. E ainda guardando surpresas. O que se sabe ao certo é que as pirâmides foram obra de milhões de operários, artesãos, artistas. Mas é preciso mais do que força humana para levantar estruturas como essas. É preciso ter uma sociedade organizada, uma burocracia para administrar a obra, um Estado que controla tudo. É preciso ter uma civilização. Esta civilização deixou tantas obras e tumbas que os egípcios não dão conta de estudar tudo. Todos os anos, centenas de cientistas do mundo inteiro se juntam à tarefa. Necrópole de Tebas. Cada buraco na encosta é uma tumba. Aqui encontramos o professor Antônio Brancaleon, do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ele estuda a tumba de um nobre que viveu 1.300 anos antes de Cristo. O Egito é o primeiro grande Estado nacional que a gente tem. Tudo pertence ao Estado, tudo pertence ao rei. Neferhotep, enterrado aqui, era da elite administrativa desse Estado. Por volta de 2000 a.C., eles estabelecem uma burocracia profissional, vamos dizer assim. A pessoa se estabelece dentro de cargos e de funções pelas suas qualidades, e não simplesmente por serem parentes dos faraós. Uma equipe alemã faz o trabalho minucioso de restauração da tumba. Pedaços de parede caídos são preenchidos para evitar novos desmoronamentos. O laser remove milênios de sujeira acumulada. Milímetro a milímetro, a tinta escondida ganha vida. As pinturas que cobrem todas as paredes, decoram o teto e narram, como num livro ilustrado, a história do Egito Antigo. As cenas do dia a dia na agricultura, na criação de animais. Roupas transparentes insinuam sensualidade sem revelar o corpo.
Neferhotep é representado ao longo dos anos, em relevo ao lado da mulher, já velho, de cabelos brancos, e na morte sendo recebido pelos deuses. Esses dois risquinhos está escrito justo de vós. Significa que ele fala a verdade. Os desenhos e símbolos são hieroglifos, a escrita do Egito Antigo. Foi só quando a gente começou a ler os hieroglifos é que a gente começou a entender os egípcios pelos egípcios e não pelo que os outros falavam deles. A escrita era tão importante que o faraó só podia assumir o trono se soubesse ler e escrever. Ele comandava um exército de escribas que, por sua vez, controlava tudo o que se passava no reino. A começar pelas cheias do Nilo. Quando o rio transbordava, levava para as margens lodo fértil trazido das florestas da África e do solo vulcânico da Etiópia. Quando as pirâmides foram erguidas, o Egito já tinha agricultura em larga escala e irrigava os campos usando o shaduf, esse sistema de contrapeso ainda visto no interior do país. O trigo era a principal cultura. Ilha Elefantine, em Assuão. A fenda na pedra é 1 milômetro. Todas as cheias eram monitoradas e registradas com precisão. A medida era essa aqui, mais ou menos o tamanho do antebraço e a mão do faraó. Quanto maior a cheia, mais terra fértil chegava, maior a produção agrícola. E assim, eles podiam calcular quanto imposto cobrar da população. Na cheia, a água entrava por aqui e avançava pelos degraus. Ainda impressiona ver quanto o rio subia. Na tumba de Neferhotep, o pagamento de impostos está ilustrado na parede. Os coletores e os guardas que puniam quem se recusava a pagar. Grãos e rebanhos eram recolhidos para o faraó. Durante a cheia, os camponeses viravam operários. Erguiam monumentos e templos nas margens do Nilo. A força de trabalho no Egito sempre foi livre, sempre foi recrutada entre os camponeses. A pessoa sai do interior do Egito, num vilarejo, e vai trabalhar na capital na construção de uma grande obra, como é a pirâmide. Ela trabalhava mais ou menos por uns 2 ou 3 meses e retornava para o seu vilarejo. O trabalho era obrigatório, mas remunerado. O pagamento podia ser até em maquiagem. Essa pintura dos olhos é um óculos escuro. Ela evita que a luz do sol reflita para dentro dos olhos. Então a maquiagem não era simplesmente uma questão estética, era uma necessidade para poder enfrentar esse calor, esse sol. Nos anos 60 do século passado, o Nilo mudou. Foi construída a represa de Assuão, um lago de 550 quilômetros de comprimento que vai até o Sudão. A represa forneceu a energia para modernizar o Egito e acabou com o ciclo de cheia e seca do rio. Com água para irrigação o ano inteiro, os egípcios colhem 2 a 3 safras por ano. Mas agora que as cheias não trazem mais lodo, é preciso adubar a terra. Para mim, o Rio Nilo representa a vida e tudo mais. Ele me dá alimento e bebida. O trigo já era a principal cultura no tempo dos faraós. E agora divide o campo com pomares de tamareiras, as palmeiras de fruto doce, típicas dessa região. De manhã cedo, os camponeses vão chegando com sua produção. Os camelos curvados com tanto peso. Trabalho duro também para os homens. Um tronco de tamareira é a ponte. Sem equipamento, nem sapatos, eles têm poucas horas para encher a barcaça com cana.
mais da metade da população ainda vive no campo. Mas o Egito ainda depende muito do que foi construído pelos faraós. Os navios de cruzeiro levam turistas para os pontos históricos. Os templos continuam no centro da economia, só que de um jeito diferente. Na antiguidade, o faraó passava dinheiro para os templos. Neferhotep trabalhava para o mais poderoso deles, Karnak. O deus Amon saía uma vez por ano em procissão, carregado pelos sacerdotes numa barca. Embarcavam num barco de verdade e saíam por esse canal. O canal ligava o Nilo a Karnak. O templo de Amun, o rei dos deuses, ou Amun-Ra, o deus Sol. Karnak é 3 vezes maior do que a cidade do Vaticano. O lago já não existe, mas podemos seguir a Avenida de Esfinges, o deus Amun com corpo de leão e cabeça de carneiro. Karnak ficou 1000 anos coberta pela areia até ser encontrada no século XVIII. Egípcios haviam levado pedras para construir suas casas. Nações invasoras levaram obeliscos e partes dos templos como troféus de guerra. Mas Karnak ainda tem a imponência de uma obra que levou 1300 anos. Cada novo faraó aumentava o templo, mas nenhum fez tanto quanto Ramsés II, que ficou 60 anos no trono. Uma floresta de pedra. 134 colunas desenhadas como flores, algumas em botão, outras já desabrochadas. Elas seguravam o teto do maior salão da antiguidade. O tempo e o vento que joga areia contra as paredes gastaram as tintas. O templo era uma explosão de cores. O efeito divino se completava com o sol, como se o deus Amun-Ra entrasse pelas grades posicionadas no alto do salão. Tutankhamon também fez uma capela em Karnak. O faraó menino foi coroado aos 9 anos e morreu antes de completar 20. No auge do seu poder, Karnak abrigava 80.000 pessoas, entre sacerdotes e empregados do templo. Mas nada disso estava ao alcance do povo. O templo egípcio ele não é exatamente como uma igreja. Ele não é aberto para o povo. O povo tem a sua fé, tem a sua crença, mas ele desenvolve essa sua crença, essa sua fé fora dos templos. O povo só tinha acesso aos rituais, que sempre envolviam procissões de barco. O lago sagrado era a representação do Nilo. Ao lado dele, ligado ao rio por um canal subterrâneo, o Nilômetro. Comandado por Hapi, o deus do Nilo, representado sempre com barbas e seios de mulher. É um deus forte e fértil. O Nilo que espalha a vida pelo Egito. Semana que vem, a eternidade na tumba de um faraó. Alexandria, a pérola cultural da antiguidade. E Cleópatra, a última rainha do Egito.